O homem se comunica para não se sentir só, para se equilibrar, para se completar nos planos intelectual e afetivo. E a vida urbana intensificou o convívio social, criando na sociedade um medo generalizado da solidão. Participa também do debate aberto de hoje a psicóloga e psicanalista Carmen Cerqueira César, que além do atendimento clínico participa de grupos de estudos e de desenvolvimento de trabalhos sobre temas da sociedade atual. Vamos começar o debate definindo o que é solidão. Carmen, o psicanalista inglês Eric Heiner afirma que a capacidade de estar só é necessária à sensatez. Conviver com a solidão, portanto, seria um indicador de normalidade? Sim, existe uma solidão natural e necessária para os processos criativos. Um cientista, um escritor, todos nós, enfim, a gente precisa de momentos de solidão e de isolamento para produzir, né? Agora, o que diferencia esta solidão necessária, este isolamento, de uma solidão mais patológica que estaria levando o indivíduo para a depressão, né? Quando isso se torna a única saída desta pessoa, quer dizer, ele fica o tempo todo isolado, ele começa a perder o contato com as outras pessoas e não ter nenhum tipo de relação, sente-se deprimido, enfim. A sociedade atual, ela leva o indivíduo ao isolamento, pela própria geografia de uma cidade grande como São Paulo. Isto, a gente não tem... Quando você fala de isolamento da cidade grande, quer dizer, essa cidade com uma competitividade muito grande, uma cidade que tem essa possibilidade, perspectiva de violência nas ruas, sim, em que as pessoas se retraem para evitar o confronto do anônimo, não é? Quer dizer, essa perda de existência conhecida, ou seja, de conhecimento do outro. Claro. Seria isso. A violência nas ruas, o estresse do dia a dia, a luta pela vida, que muitas vezes beira a sobrevivência, acaba levando os indivíduos estressados a se refugiarem em suas casas com os aparelhos eletrônicos. Não se vai mais ao banco, você faz as consultas pelo computador. Isso não é necessariamente ruim, mas é uma outra forma de comunicação. Mas você não tem o contato humano com o outro, certo? Perfeito. A gente escolheu, né? Que seja uma escolha do sujeito, que eu acho que em torno do que vocês falaram, é muito importante, como o Valim mencionou agora há pouco, o resgate do sujeito humano. Quando ele fala na conversa que se tem com a pessoa que liga para um CVV, é o resgate desse sujeito que tantas vezes está massacrado, está estressado, desse corre-corre do cotidiano, em busca da sua sobrevivência, e que para ter um convívio com outras pessoas precisa fazer um certo esforço para encontrar os amigos num final de tarde para tomar uma cerveja ou bater um papo, ou fazer contatos profissionais, ou em busca de uma namorada ou de um namorado, certo? E eu acho que é esta questão, como você também falou, Dionísio, com relação à criança que fica em frente à máquina, à televisão ou ao computador. Quer dizer, é um contato, sim, uma forma diferente de contato, as coisas mudarem não são necessariamente ruins. Não são piores, necessariamente. Não são piores, mas falta a questão humana aí. No início do programa, nós dissemos que não há um padrão de equilíbrio entre isolamento e relacionamento social, né? E que cada pessoa deve procurar esses limites, né? Que parâmetros que podem ser seguidos nessa busca, Carmen? Pois é. As pessoas devem fazer um certo esforço, vivendo numa cidade grande como São Paulo, para buscar o convívio social, né? Agora, a gente nunca sabe, com relação aos casos mais patológicos relacionados à depressão, o que é que vem antes, o ovo ou a galinha? Se o indivíduo se isola e fica deprimido, ou se por causa de uma depressão, de causas muitas vezes geralmente orgânicas, problemas com neurotransmissores, aí acaba levando ao isolamento, claro, a depressão. Quer dizer, isso é que estava dizendo o Valim, quer dizer, o problema da pessoa ter a impressão de que os outros o abandonaram, e não da pessoa ter abandonado, como acontece com o Dionísio na hora que ele quer escrever, e que ele abandona todo mundo, não quer conversa, quem entrar aqui vai ter confusão, não é isso? E que aquela situação não está legal, que definitivamente há algo errado. Que ela tem que buscar uma ajuda, né? Sim. A perda de ânimo, a perda de vitalidade, muitas vezes perda de tônus muscular, problemas com o sono ou um excesso de sono, a pessoa dorme demais ou ela tem uma insônia pavorosa.
enfim, ela não consegue cumprir determinadas funções sociais, profissionais, ela não dá mais conta, se sente triste, é um sentimento de vazio, autoestima baixa, enfim, uma série de fatores que variam de um indivíduo ao outro, pois também as depressões são variáveis, tem tipos diferentes de depressões. Mas esses sinais são um sinal de alerta para a pessoa procurar uma ajuda. Mas isso quando ocorre de uma forma continuada, Continuada, né? É evidente claro. que qualquer pessoa pode ter o seu momento em que está meio de crista baixa, que está meio chateado, que aí está normal na vida, não é isso? A gente tem que delimitar o que é a tristeza, que a tristeza todos nós passamos por uma perda, mas ela é rápida, ela dura um tempo. A depressão não, ela é permanente, ela dura 1, 2, 3 meses, a pessoa continua na mesma. Então, poderia ser, devido a questões técnicas. Mas eu queria voltar para a Carmen, que a Carmen estava falando quando o Dionísio falou sobre as suas várias personalidades, não é? Exatamente, sobre essa questão da interioridade, né? Isso. Eu acho que é importante, uma questão muito importante é ressaltar a questão da cultura contemporânea, essa tal de pós-modernidade que se diz por aí que nós estamos vivendo. Quer dizer, nós vivemos uma cultura de massa que anula diferenças e que vê o cidadão como massa de consumo. E o que se precisa resgatar, o que se resgata num telefonema no CVV ou no meu consultório escutando um paciente, ou quando um leitor vai ler o seu trabalho e refletir sobre esse trabalho, essa condição de sujeito de cada um de nós, essa condição de humano que nós temos e que fica perdida nesta massa homogênea, vamos dizer, e que não é. Ou que se busca homogeneizar, não é isso? Exatamente. Quer dizer, os interesses comerciais, por exemplo, buscam fazer com que as pessoas se sintam bem parecidas, não é? Exatamente, que comprem, e porque a felicidade é oferecida como se fosse aquilo. Você precisa ser este modelo ideal e você precisa ter estes produtos, estes objetos. Aí você será feliz. Só que este é um grande engano. E eu acho que o indivíduo que não se sente dentro deste esquema e que é aquele que se acha o perdedor, porque não está em posse de todos esses bens oferecidos, ele muitas vezes se deprime, se isola e não busca o contato também com os outros por se achar alguém que não está inserido. Causa de uma... Não. Claro. E a pessoa deprimida, ela pode, em alguns casos, tentar se suicidar. Alguns casos seríssimos de depressão podem acabar num suicídio. Mas é como você falou, quer dizer, parece que é aquilo que falta, mas na verdade não é. Não. Né? Porque a falta é outra, quer dizer, a gente nasce só e a gente morre só. Eu acho que isso é uma coisa muito importante a frisar também. E a gente acha que, através de determinados procedimentos ou objetos, nós vamos aplacar essa solidão. Aquela fusão original perdida lá atrás, ilusória, do bebê com a mãe, ela é sempre buscada. Mas, na verdade, ela nunca existiu. Sempre foram dois seres separados um do outro. Desde o princípio. A sociedade de consumo te oferece um produto, um objeto, como aquele que vai tampar esta falta. Sim. Como se fosse o objeto do desejo. O amor também, de uma certa forma, é uma ilusão muito bonita, maravilhosa, mas também é uma ilusão. É nesse momento, Carmen, que aparece o conforto ilusório da bebida, da droga, ou seja, no momento em que a pessoa, na verdade, ela não se sente só, ela se sente menos do que só, né? Exato. Porque ela não se sente nem inteira, né? É verdade. E está buscando um complemento de si mesmo, né? Exatamente. É isso mesmo? Exatamente. Ele busca, como busca qualquer outro objeto ou qualquer pessoa. Ele busca, nas toxicomanias, no alcoolismo, busca este objeto que vai, como se fosse tapar uma falta, um buraco que é essencial para a vida, para o desejo, né? Por isso é que se chama a esse hábito a adicção, não é isso? Que é a soma, não é? A pessoa fica colada a esse objeto e não pode soltar. Então é fácil dizer, larga, não é possível, é uma doença, é uma coisa que deve ser tratada, né? E quando ele falou, no caso do abandono, eu lembrei, e da perda, também tem a ver com isso, a gente poder perder, quer dizer, poder ficar com a falta. Né? Elaborar a perda, quer dizer, fazer o luto, né? Fazer o luto. O alcoólatra poder largar a bebida, lidar com essa falta, colocar substituições no lugar disso, né? E na nossa vida também, qualquer perda, poder ter o tempo necessário para elaborar o luto, nós vamos chorar, vamos ficar tristes e vamos passar por isso. Diferentemente daquele melancólico que vai chorar essa perda sem parar e vai ficar colado nesse objeto, no marido, na mulher que se foi, sabe lá até quando.